Informação importante sobre o Luiz Castro, Giovanni Afonso. Sim, Marcão, informação trazida pelo GE de que o empresário de Luiz Castro esteve no Brasil para conhecer a Vila Belmiro e se reunir pessoalmente com os diretores do Santos, Marcão. O nome do empresário é o Antônio Teixeira que vem aparecendo bastante na mídia, Marcão. Inclusive, foi ele que deu uma entrevista ao Portal Trivela, dizendo que o Luiz Castro só iria dar uma resposta no mês de dezembro, no meio do mês de dezembro, mas com uma boa conversa, tudo pode mudar. Ele que chegou a um voo, Marcão, nestas últimas horas, já desceu para a Baixada Santista e está reunido com a diretoria do Santos, que espera, Marcão, com o Luiz Castro avançar nas tratativas e já contar com um aceite do treinador até o final da semana. Vamos aguardar, mas a informação é exatamente essa. Antônio Teixeira, empresário de Luiz Castro, está reunido na Baixada Santista com a diretoria do Santos, Marcão. Perfeito. Vocês viram eu escutando um áudio aqui, na verdade até dá o crédito, né, que ele colocou recentemente no seu Instagram, a informação inicial do Felipe Mendes, hein? Os procuradores do Luiz Castro estão no Hotel Sheraton em Santos e já aconteceu uma primeira reunião e a resposta deve ser dada hoje. Giovanni, atenção, tudo bem encaminhado para que Luiz Castro seja o treinador do Santos Futebol Clube. A definição pode acontecer ainda hoje. Luiz Castro, portanto, pode ser o treinador do Santos. Colocávamos aqui que o Luiz Castro era o plano A da diretoria santista. Isso, de fato, vai se confirmando. Mas também colocávamos que existia muita concorrência. A nova informação é a seguinte. Informação que foi trazida pelo Felipe Mendes do portal Meu Peixão. Dando crédito aqui para quem trouxe a informação em primeira mão. Inclusive, esse post foi curtido, inclusive, pelo Marcelinho Teixeira, né? O post foi curtido pelo Marcelinho Teixeira, o que mostra que claro, que existe verdade aí. Luiz Castro, muito próximo do Santos, né, Giovanni? Dá para dizer que está muito próximo. E me parece que a definição também está próxima. Do sim ou do não deve acontecer nas próximas horas. Exatamente, Marcão. Ali uma mudança de postura do Luiz Castro, né, Marcão? Inclusive, mandar um abraço pro Felipe Mendes, Marcão. Aqui as informações chegam muito rápido, às vezes a gente não consegue dar o crédito devido a quem trouxe a informação de primeira mão. Então, o Felipe Mendes trouxe a informação de que o Luiz Castro pode pintar no Santos, estaria muito próximo ali e teremos uma definição nas próximas horas. Seja positiva ou negativa, poderemos pôr um fim nessa novela Luiz Castro, Marcão. Muita expectativa foi abaixada ali depois que houve essa entrevista em relação ao seu tempo de resposta, que ele só daria uma resposta no meio de dezembro, mas com o empresário viajando para o Brasil, Marcão, significa que as coisas estão muito avançadas. Eu não quero estar errado, mas assim, para um empresário viajar para o Brasil, não acredito que seja só para ouvir a proposta. Acredito que seja para aceitar. Então, assim, avançou bastante a situação do Luiz Castro. Disse mais cedo, Marcão, que eu via como muito difícil por não acreditar que o Santos teria poder de convencimento para trazer um nome do tamanho do Luiz Castro, mas parece que eu estava enganado. Parece que o Santos sim terá um poder de convencimento, está negociando com o Luiz Castro e quem sabe, Marcão, ainda hoje ou entre hoje e amanhã podemos ter a definição do nosso novo treinador. E que bomba seria, hein? Luiz Castro no Santos, acho que esse sim seria uma mudança de patamar, Marcão. Perfeito, Giovanni Afonso. A gente vinha falando há alguns dias aqui no Varanda Futebol Debate que a prioridade da diretoria era um treinador estrangeiro e português, né? Eu tenho dito isso aqui há alguns dias. Eu via muito complicada a situação do Luiz Castro, né? Pelos altos valores de investimento, pelo fato do treinador português querer ouvir outras propostas, o que geraria uma concorrência. E quando se tem concorrência, a gente sabe que complica. O Santos hoje, pode ser que o patamar esteja mudando. Não sei até que ponto, Giovanni Afonso. O Marcelo está contando com parceiros. Viva a Sorte, Blaze, família Neymar, não sei. Quando você traz um Luiz Castro, o Santos muda de patamar. Veja, o salário do Carille era algo em torno de R$500 mil. O salário do Luiz Castro vai para 2 milhões. Estamos falando de 4 vezes mais. O Luiz Castro pediu um investimento no futebol altíssimo, né?
na faixa de 290 milhões. É claro que a diretoria deve estar diluindo isso no tempo de contrato. Eu não acredito que o Santos vai dar uma pancada de 290 milhões no futebol nessa temporada. Até porque, Giovani, nem clubes de SAF hoje investem 290 milhões no ano, né? Se nós olharmos as SAFs do futebol brasileiro, eu acredito que quase ninguém colocou 290 milhões no ano. Então pode ser que esses 290 milhões sejam diluídos, né, Giovani, no tempo de contrato. O próprio Luiz Castro sabe da realidade do futebol brasileiro, já trabalhou aqui, já passou por aqui. Então, eu acho que tem espaço, tem margem para negociação aí, Giovani. Sem dúvida, né, Marcão? Dá para fazer esses 300 milhões diluídos em 3 temporadas e aí o Santos investindo 100 milhões por ano. Enfim, dá para negociar, Marcão. Ali, claro, a gente fica receoso porque é um time subindo de Série B e o Luiz Castro sempre foi conhecido por ser um treinador de alto salário, de alto calibre, Marcão. Mas se a diretoria entende que tem dinheiro para fazer essa contratação, tem que fazer, Marcão. A gente veio falando isso ao longo de todo 2024. O Santos precisa de um treinador tarimbado. Um bom time começa por um bom treinador. Veja o caso do Fortaleza, Marcão. Acho que o caso do Fortaleza é o exemplo perfeito. Os jogadores do Fortaleza são melhores que o Santos em sua essência? Não acho que um Tinga seja melhor que um Aderlan, que um JP Sherman. Não acho que um Tite seja melhor do que um Gil, que um Jair, que um Luan Pérez, mas um bom treinador potencializa as suas peças. Um bom treinador faz o campo funcionar, o que também alivia todas as situações envolvendo a diretoria. Então, Marcão, se o Santos tem condições, tem que investir num treinador e, para mim, a grande prioridade, o grande destaque tinha que ser na comissão técnica e se o Santos só tiver uma bala para atirar, que seja no treinador e que seja em Luiz Castro para trazê-lo pela primeira vez no Santos Futebol Clube, Marcão. Eu acho que a torcida do Santos está contente com a informação, né? Vamos trazer de novo a informação aqui para vocês. Luiz Castro pode ser confirmado ainda hoje como novo treinador do Santos. Representantes do treinador estão em Santos, inclusive hospedados no Hotel Sheraton. Já aconteceu a primeira reunião. Os empresários do treinador conheceram a Vila Belmiro, a estrutura do Santos Futebol Clube, e Luiz Castro pode ser confirmado como novo treinador do Santos Futebol Clube. A expectativa é que isso aconteça ainda hoje. Atenção, a expectativa é que isso aconteça ainda hoje. A informação foi trazida inicialmente pelo Felipe Mendes, do portal Meu Peixão, também da TV Cultura. Felipe Mendes trouxe, parabéns ao Felipe Mendes aí pela informação, pelo furo. Informação importantíssima para o torcedor do Santos Futebol Clube. E muda o patamar. Eu já imagino Danilo Afonso. Eu falei com o Danilo Afonso, seu pai, esses dias, Giovanni Afonso. Ele estava chateado, falou: Marcão, não é possível que os caras vão contratar treinador brasileiro de novo. Aí eu falei com ele, foi sexta-feira. Eu falei com ele: Danilo, olha, acabei de falar com uma pessoa ligada ao Marcelo Teixeira e me disseram que o treinador vem de Portugal, né? E o treinador vai ser estrangeiro, né? Não vai ser brasileiro. O Cuca tá descartado. Aí ele falou: Marcão, espero que você tenha razão, cara, porque eu gostaria de ver o Santos com um treinador estrangeiro. É meu sonho ver o Santos com um bom treinador. Eu acho que o Danilo Afonso, essa hora, deve estar comemorando, viu, Giovanni Afonso? Marcão, ele que neste momento está com a esposa ali fazendo compras no mercado, Marcão, de cedinho ali fazendo as compras do mês, deve estar pulando de alegria ali do açaí da Ana Costa, né, Marcão? Mas de fato, né, um pensamento que eu acho que é nem só do meu pai, o Danilo Afonso, Marcão, acho que é um pensamento geral, né? O Santos está cansado da mesmice, né? Ano passado foram 4 treinadores da mesma escola, o Dairi Helman, depois veio o Paulo Turra, depois o Diego Aguirre, que apesar de ser estrangeiro, é da mesma escola, foi muito mal, depois o Marcelo Fernandes, depois o Carille. Então, assim, o torcedor está cansado dessa escola de treinadores que olham mais para a defesa do que para o ataque, desses treinadores da preguiça, que não fazem os jogadores trabalharem. Então, assim, Marcão, eu acho que é nem pelo fato do cara falar português, do cara falar argentino, não é essa a questão, mas o perfil estrangeiro de trabalho, o perfil estrangeiro de jogo é o que o torcedor santista quer, é o diferencial, é a mudança que o Santos quer. Se você olhar o Campeonato Brasileiro, a grande parte do G4 é composta por treinadores estrangeiros. Temos ali o Abel Ferreira no Palmeiras,
o Arthur Jorge no Botafogo, o Vojvoda no Fortaleza, depois vem o Inter do Roger Machado, mas assim, os 3 primeiros colocados, os 3 melhores futebol do Brasil são de treinadores estrangeiros. Então, eu entendo que é para isso que o Santos precisa, é para essa direção que tem que caminhar. Eu acho que o Luiz Castro é um bom nome, porque além de ter esse perfil, é um treinador tarimbado, é um treinador de alta prateleira, e eu acredito, Marcão, que ele possa mudar sim o Santos de patamar. O Tom mandou um superchat. Marcão, o que o Santos precisa é ser ousado e investir no Luiz Castro, que já seria outro patamar. Precisamos de um profissional de consciência, assim como Juan Pablo Vojvoda, é o que diz aqui o nosso Tom no Varanda Futebol Debate. Giovanni Afonso, vamos apresentar o currículo do Luiz Castro, que está muito próximo de ser o treinador do Santos. Vamos apresentar o currículo do português Luiz Castro, Giovanni Afonso. Vamos lá, Marcão. Luiz Manuel Ribeiro de Castro, treinador de 63 anos, natural de Vila Real, Portugal, com o esquema favorito, o 4-2-3-1. O Luiz Castro, que passou por 3 equipes na sua carreira, passou por Agueda, Mealhada, Estarrédia, São Joanense, Penafiel de Portugal. Em 2006, chegou ao Porto, onde ficou 10 anos, de 2006 a 2013 nas categorias de base e de 2013 a 2016 revezando entre Porto A e Porto B. Em 2016 e 2017 foi para o Rio Ave, depois passou por Chaves, Vitória de Guimarães, tudo em Portugal. Em 2019 foi para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, depois passou por Al Duhail do Catar, Botafogo no Brasil em 22 e 23 e seu último trabalho foi no Al Nassr na temporada 23-24. Ele que conquistou 3 títulos na carreira, conquistou a 2ª divisão portuguesa em 2015 pelo Porto B, a Liga Ucraniana em 2020 pelo Shakhtar e a Copa do Catar em 22 pelo Al Duhail. Na carreira são 651 jogos, com 56% de aproveitamento, e em 2024 disputou 35 jogos, com 16 vitórias, 10 empates, 9 derrotas e 55,2% de aproveitamento, Marcão. É, perfeito. Tá aí o currículo do Luiz Castro, também um currículo de respeito, por mais que tenha poucos títulos na carreira, mas é um currículo também de respeito, passou por grandes clubes, né? Com toda certeza. E é um treinador que já conhece o nosso futebol, já conhece o futebol brasileiro, fez um belíssimo trabalho no Botafogo, né, Giovanni? Um Botafogo que tinha um investimento, tinha um time menos qualificado do que o atual, inclusive, né? O trabalho que ele fez no Botafogo e a forma como o Botafogo jogava, realmente merecia muitos elogios e fez com que o Luiz Castro se destacasse aqui, claro, no futebol brasileiro, recebendo uma proposta milionária do Al Nassr, atual time do Ângelo, que ontem fez um golaço, viu, Giovanni Afonso? São muitas informações, né, Marcão? Acho que primeiro falar do gol do Ângelo, que balançou as redes, chegou ao seu 8º gol na carreira, então parabéns pro nosso menino Ângelo, rumo aos 100 gols, né, Marcão? Tá cada vez mais perto ali do 100º e também do 1000º gol na carreira. Mas assim, Marcão, o Luiz Castro é um treinador de currículo bom. Eu acho que faltam títulos, Marcão, até mesmo o Gustavo Quinteiro, que a gente mostrou mais cedo, tem mais títulos, tem um currículo melhor em relação a troféus conquistados, mas acho que em tempo de trabalho, Marcão, ali o Luiz Castro é um treinador mais experiente, ele ficou muito tempo no mundo europeu, ficou 10 anos no Porto, que é uma potência do futebol europeu, Marcão, ali ficou anos nas categorias de base, então ele tem um entendimento de trabalhar com jovens, e ficou mais 4 anos ali trabalhando no Porto A e no Porto B, passou pelo Botafogo, que para mim foi seu grande momento da carreira, ele fez o melhor primeiro turno da história do Campeonato Brasileiro, e quando ele foi embora, o Botafogo desgringolou ali, aconteceu tudo o que vocês sabem. Então assim, Marcão, é um treinador de um calibre diferente. Eu sempre falei do nome do Pedro Caixinha, Marcão, muito mais por acreditar que é um treinador mais do nível financeiro do que tem o Santos. Mas, sem dúvida alguma, o Luiz Castro é uma prateleira acima do que o Pedro Caixinha. E é o que eu disse mais cedo. Se o Santos tiver condições, se isso não for feito na loucura, foi feito de forma consciente, Marcão, vai ser um baita acerto. Gosto muito do nome e o currículo mostra como é diferente o Luiz Castro. É um belíssimo treinador. Eu acho que o Santos muda de patamar, hein? Pelo menos em termos de comissão técnica, eu sinceramente gosto demais da ideia. Para mim, eu sempre disse aqui, né, que o meu favorito era o Jorge Sampaoli, mas o Luiz Castro, até imaginava que o Luiz Castro seria inviável, tá, gente?
É claro que a gente traz aí as informações, a gente trabalha com muitas informações. Eu trouxe na sexta-feira que o Cuca estava descartado e que o Santos estava focado em treinador português e tinha dito também que quando eu perguntei para essa fonte sobre o Pedro Caixinha, ele me disse: Marcão, esquece o Pedro Caixinha, esquece o Cuca. Eu perguntei sobre o Luiz Castro, essa pessoa falou, opa, né? Houve ali um silêncio e deu a impressão realmente que o Santos tentaria o Luiz Castro. É claro que entre tentar e conseguir existe uma diferença muito grande, porque a gente sabe que o Luiz Castro não é um treinador barato. Por mais que ele não priorize grana, não priorize dinheiro nesse momento, a gente sabe que não é fácil você contratar um treinador como esse, que tem mercado, né? Uma coisa é você contratar o Pedro Caixinha, que é um treinador com menos mercado, é um treinador que deixou o Red Bull Bragantino demitido. Outra coisa é você contratar um Luiz Castro, que, veja, até o próprio Botafogo pode pensar no Luiz Castro pro ano que vem. Se o Botafogo perder a Libertadores da América e perder o Campeonato Brasileiro, meu amigo, o Luiz Castro poderia ser alvo de novo do Botafogo pro ano que vem. O Corinthians, agora o Corinthians recuperou, mas o Corinthians estava de olho no Luiz Castro para 2025, entre outros clubes que podem acabar de alguma forma pensando no Luiz Castro. Então o Santos vai passando à frente desses clubes e vai fazendo uma bela contratação, caso se confirme Giovanni Afonso. Ô Marcão, sobre o Corinthians, né? Até trazer informação, claro que não é relacionada ao Santos, mas indiretamente interfere, é de que o Ramon Dias ontem, em entrevista ao programa de segunda-feira do SBT, que me fugiu o nome, um programa famoso ali, que era... Arena SBT. Arena, perfeito. O Arena, Marcão, ontem em entrevista ao Arena SBT, confirmou que Ramon Dias está mantido para 2025. Claro que ainda tem 3 jogos pela frente, mas ele disse que no que depender dele, presidente do Corinthians, Ramon Dias está mantido, portanto, nenhum risco ali de troca de treinador, nenhum risco de talvez o Corinthians tentar atravessar essa negociação com o Luiz Castro.